Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Paz e bem, meus queridos, eu sou Dayana, eu sou pregadora da Palavra do Senhor e eu sou também terapeuta cristã e neste tempo estou aí atuando para poder ajudar pessoas a resolverem seus problemas com ansiedade, depressão, crise no casamento, problemas com famílias que precisam ser restauradas. Eu estou aqui para poder ajudar a resolver esses problemas, né? E graças a Deus já tenho ajudado algumas pessoas já. E a palavra que nós vamos meditar hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é somente esse versículo que nós vamos meditar aqui hoje e que vai direcionar a nossa mensagem. Então, assim, essa palavra, ela é uma palavra muito clara, né? Ela dá aí uma diretriz, uma ordem para o homem, né? Para os homens, para os maridos, que eles devem amar as esposas, a ponto de entregar a vida deles por elas. E aí, eu venho observado de um tempo para cá, né, há um bom tempo já, o que a sociedade ela tem feito? Ela tem colocado a responsabilidade do casamento e da família somente nas costas da mulher. Então, é a mulher que tem que salvar o casamento, é a mulher que tem que lutar pelo casamento. E o homem? O que o homem está fazendo enquanto isso? Enquanto esse homem está, assim, às vezes ele trabalha, né, traz o alimento para dentro de casa, enfim, mas às vezes os homens hoje eles estão acostumados a pensar que o papel deles é só esse. É só trazer o alimento para dentro de casa, é só sustentar a casa, mas esquecem que eles também devem ali ser o líder da casa, que eles são chamados a serem sacerdotes do lar, que eles são chamados a ser o cabeça da casa. E aí o que acontece? O casamento, ele é uma sociedade. O casamento, ele não é que uma pessoa só deve lutar, que uma pessoa só deve zelar, né, deve cuidar ali pelo casamento. Não, são duas pessoas. São duas pessoas. Então, por exemplo, o homem, né, quando ele tem uma empresa, que ele tem um sócio, o que acontece? Tudo que o sócio vai fazer, ele está ali junto, né? Então, se tem reunião, ele participa, se precisa melhorar alguma coisa na empresa, ele participa. Se precisa trabalhar mais, ele vai lá, tá junto para poder trabalhar mais. Por quê? Porque ele entende que ele tem um sócio e ele precisa estar junto com esse sócio, não é isso? O casamento é a mesma coisa. Então, o casamento é uma sociedade onde duas pessoas se uniram ali para poder levar uma vida junto, para poder partilhar uma vida, às vezes formar uma família. E elas têm aí que dar conta disso, né? Da família, da vida juntos. Só que a gente vive um tempo em que virou um peso, onde a sociedade, muitas pessoas têm colocado simplesmente nas costas das mulheres. E aí, por isso que a gente vê muitas mulheres cansadas, muitas mulheres abatidas, muitas mulheres doentes. Por quê? Porque elas estão lutando sozinhas. Porque foi colocado para elas uma responsabilidade que é só delas. E muitas das vezes, aí o que o homem faz? Ele simplesmente só trabalha, mas depois ele fica lá sentado no sofá, jogando, assistindo, mexendo no celular, no computador, distraído. E porque só a mulher que tem que lutar, é a mulher que tem que buscar pela restauração. Então, hoje, eu digo para os homens, para os maridos: maridos, assumam o seu posto. Assuma o seu papel de sacerdote do lar, de líder da sua casa, de cabeça da sua família. E tem muitas mulheres também que passam pelo fato de, às vezes, estarem sendo, até assim, vamos dizer assim, viúvas de maridos vivos. Por quê? Quando esse homem está em casa, ele não se faz presente. Ele não age como se ele estivesse ali naquela casa. E isso é muito triste para as mulheres, né? E traz muito sofrimento, muita dor. E às vezes tem muitas mulheres até passando por situações de ansiedade, depressão, por conta, às vezes, até disso. Por conta da realidade que ela vive dentro de casa. Então, assim, e fora que quando o homem ele está disperso, ele não está ali olhando muito bem para sua casa, para sua família,
o que ele faz, né? É a mesma coisa o homem que ele sai de casa, que ele deixa a família, deixa a esposa, deixa os filhos. O homem também que está disperso, ele está deixando a sua casa desprotegida. Porque o homem, ele representa esse papel de proteger a sua casa. Então, se ele está disperso, ou se ele saiu de casa, se ele abandonou a casa, os filhos e a família, ele está deixando a sua casa desprotegida. É como se ele estivesse deixando assim, a casa com o portão aberto, com as portas abertas, com janelas abertas. E aí entra quem quer e faz o que quer e faz uma bagunça na casa, e faz uma bagunça na família. É isso que a gente vê hoje. Porque tem muitos homens negligenciando esse papel que é dele de proteger a casa, de proteger a família, de cuidar do seu lar, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos, como líder, como cabeça dessa casa. Por exemplo, o homem, quando ele sai, né, e ele deixa ali a esposa, os filhos e as filhas, aí o que acontece? Às vezes, aquela mulher, o que ela vai fazer? Ela vai querer se vingar daquele homem, então ela vai arranjar outro homem, às vezes, para poder se vingar, às vezes ela tá carente, aí às vezes aquelas crianças que ficaram ali, elas vão estar expostas a uma situação até de abuso. Que é isso que acontece. Na maioria das vezes que acontece de crianças serem abusadas, na maioria dos casos, são de pais separados. E aí, às vezes, a mulher arranjou um homem. É claro que isso não é não é que todo mundo é assim. Tem mulheres que arranjam, sim, homens até que são bacanas, né? Que tratam a criança bem, que cuidam da criança, mas na maioria das vezes, às vezes vai acontecer de a criança passar por um abuso por conta disso. Então, assim, porque abriu-se essa brecha, tá entendendo? E o homem, é ele que tem esse papel de proteger a sua casa. Tanto que vocês podem ver, antigamente, né, quando as famílias eram mais estruturadas, por exemplo, quando um cara queria namorar uma moça, uma menina que ele estava interessado, o que ele fazia? Qual era a primeira preocupação dele? O pai dela. Qual era a preocupação dele? Conquistar o pai daquela menina. Causar uma boa impressão, porque ele sabia que se ele não conquistasse o pai daquela menina que ele estava interessado, dificilmente ele ia ter ela. Então, assim, o pai, ele impunha esse temor, né, essa preocupação. Agora, hoje em dia, não, hoje em dia está muito, muito banalizado, porque os homens mesmo, muitos homens, muitos maridos, não estão assumindo o seu papel. E aí deixando a sua casa desprotegida, deixando as suas famílias desprotegidas, deixando seus filhos desprotegidos. E assim, às vezes tem mulheres que não vai, de repente, arranjar uma outra pessoa ali, deixar a criança com aquela pessoa, confiar nisso. Pode acontecer de ter mulheres assim, mas é raro mulheres que não fazem isso. É raríssimo. Mulheres que, de repente, não vai arranjar um outro homem, colocar dentro da casa e confiar de deixar os filhos com esse homem. É muito raro isso. Então, mais uma vez eu digo, vocês vai assumam o papel de vocês. Porque, com certeza, inclusive, perante Deus, todo homem ele vai ter que prestar conta da família que Deus deu para ele. Dos filhos que Deus deu para ele zelar, para ele cuidar, você vai ter que prestar conta disso perante o Senhor. Então, pare de deixar tudo simplesmente nas mãos da mulher, nas costas das mulheres, que elas que têm que lutar, que elas que têm que restaurar, não. O homem também tem que fazer o seu papel. Você, homem, também tem que fazer o seu papel. Você tem que fechar também as brechas para poder, você junto com a sua esposa, fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, criar os seus filhos, formar os seus filhos para serem boas pessoas, bons cidadãos no mundo. E hoje em dia, a maioria dos problemas que a gente vê na sociedade, a maioria dos problemas que a gente vê, tudo que a gente vê, a maioria do que a gente vê aí de violência, a raiz está na família. Famílias desestruturadas, crianças que cresceram sem referência de pai, de mãe, ou às vezes não teve, né, uma das duas partes, ou às vezes não teve os dois. Então, assim, aí vai criando aquele trauma. Quantas crianças, às vezes, desenvolvem uma depressão, uma ansiedade porque os pais se separaram, né? Então, assim, olha a responsabilidade que tem um pai e uma mãe na família, na vida de uma pessoa. Então, pais, parem de negligenciar o seu chamado, o seu papel, a sua função. E faça primeiro aquilo que te cabe. Amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. E com certeza, se você fizer isso, a sua esposa ela vai ter
condições psicológicas bem melhor de fazer também o papel que cabe a ela. Mas vai começar em você, começa em você, que é o homem da casa e é o sacerdote do lar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se fez sentido para você, que você curta, que você compartilhe. Às vezes pode ter uma família que está precisando e que às vezes pode ser até restaurada através do seu compartilhamento, tá bom? Beijos, fique com Deus, até o próximo vídeo.